Começar tudo de novo? Sim. Marca essa porta. Pior que o Paulo, que fica desenrolando esse tempo. Ó, mãe, pega essa cola aí. Pode deixar que eu edito depois. Pode dar. Boa noite, professoras, colegas. Bom, eu sou Paulo Canelo, sou aluno da Unisul, matéria Bens, Posse e Propriedades. Nosso trabalho hoje, nós vamos falar sobre árvores limítrofes e direito de tapagens. Os integrantes do grupo sou eu, que vos fala, o Diogo, a Júlia e o Rian. Hoje nós vamos ter um papo descontraído com o meu vizinho, Rogério, a respeito dos nossos direitos e deveres, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, quais são as obrigações minha como vizinho, as dele, o que a gente pode, o que é de comum acordo, o que a gente pode fazer para manter a harmonia em sociedade, a harmonia entre os vizinhos, que está no dia a dia, do lado a lado com a gente. Eu passo a palavra para o Rian, que vai dar sequência. Oi, professoras, tudo bom? Agora eu vou fazer algumas perguntas para o senhor Rogério, para saber como que é a situação aqui no bairro onde ele mora, se já aconteceu alguma coisa, e vamos dar continuidade para que possamos desenvolver e também explicar melhor os direitos das pessoas em relação a esse tema que estamos abordando hoje. O senhor mora há quanto tempo aqui no bairro? Há 39 anos. Já aconteceu alguma coisa no bairro aqui que o senhor presenciou em relação a árvores, em relação ao tema que estamos abordando? Bom, a gente tinha uma árvore na frente do terreno ali, na frente de casa, virada para a rua, que pegava na fiação. A Celeste fez a gente cortar, né? A gente teve que chamar os bombeiros para cortar. De outro problema que eu tenho, no caso aí que vocês estão perguntando, que é dentro do limite, o terreno da parte de baixo, que não pertence ao senhor Paulo, o Paulo mora na parte de cima. O vizinho avançou 1 metro para dentro do nosso terreno, mas por causa de um antigo córrego que passava, como tem a tubulação, não dá para colocar exatamente na extrema, porque senão ficaria frágil, poderia vir a cair. Mas fora isso, acho que está tranquilo. Mas o senhor chegou a questionar esse vizinho, chegou a falar Não, com ele? foi conversado antes de fazer, entendeu? Não foi... Então chegaram em comum acordo na decisão. Tanto é que ele pagou, aquela parte do muro ele pagou sozinho. Ah, entendi, entendeu? Alguém teria mais alguma pergunta para fazer para o senhor Rogério? E a importância de conversar e chegar a um acordo, como esse muro ele adentrou para dentro do terreno, tanto o senhor poderia ser indenizado, mas como foi de comum acordo, entendendo a necessidade do vizinho, chegar a um acordo, é sempre válido, né? Porque não é tudo na via judicial, né? A gente sempre tem que pensar que algumas coisas a gente consegue conversando, resolver, chegar a uma solução. Claro que não pode ser uma situação onerosa, não pode onerar a outra parte, não pode ter prejuízo, mas também tem situações que para manter um bom convívio, para manter uma harmonia no bairro, na rua, é importante ter a conversa, é importante um lado ceder, o outro entendendo a real. E também é importante saber os direitos, né? Porque, igual a gente está explicando para o senhor Rogério hoje, também aconteceu com o Paulo, nosso colega aqui em cima, que ele já contou para a gente na própria faculdade, que houve situações que caíram frutas, folhas dentro do terreno do Paulo. Daí é sempre bom a pessoa saber do próprio direito para também conversar com vizinhos e fazer com que seja resolvido da melhor forma possível, né? Não judicializar tudo, né? Que isso também acaba sobrecarregando o nosso judiciário, porque tem bastante coisa para resolver, né? Sim, às vezes é coisas pequenas que dá para ser resolvida no boca a boca, na conversa, que não precisa levar para um lado judicial, para esse extremo assim. Agora, um fato bem curioso, entrando nesse ponto que ele falou, que o vizinho construiu o muro basicamente dentro do terreno dele. O muro, caso fosse construído dentro do terreno dele, deveria ser arcado por ele, né? Porque o parágrafo 1º do artigo 1297, ele prevê que muros construídos em divisa tem que ser dividido o custo entre o proprietário do terreno, né, e o seu vizinho. Ou seja, mas como era algo de interesse dele, ele construiu o muro avançando para dentro da tua propriedade, chegaram a um acordo que ele pagaria essa construção, né? Isso aí é bem interessante. O muro pertence aos dois, teoricamente de comum acordo, mas quem arcou com todos os custos
foi o vizinho de baixo. Houve ganho das duas partes, na verdade, né, nesse caso. Houve ganho das duas partes. Um lado que ele ganhou por ter o córrego ali, ele teve que trazer o muro um pouco para a parte onde não pertencia a ele, mas ele teve a comodidade, a segurança. Então envolve outras coisas além, não é só a construção em si, mas envolve questão de própria segurança, de arriscar fazer um muro, um investimento e cair, danificar a própria residência, danificar veículo, enfim. Então tem um grande leque ali, não é simplesmente só a construção do muro, mas sim todo um aparato que vem depois, né? Que vem a comodidade, que vem a relação, a boa relação entre os vizinhos, a questão toda do social, na verdade, né? A parte social que tem a propriedade, né? O uso da propriedade tem um fim, né? Um fim para isso. E quando a gente fala de direitos de vizinhança, o Rogério ele tem animais, já teve alguns animais aqui, e isso para algumas pessoas ele acaba tendo um choque de realidade, porque nós estamos na cidade, né? Rogério, poderia contar para a gente uns casos aí dos animais, o que mais que toda a vizinhança já... Como o senhor já sabe, o terreno é bem grande, né? São 4 lotes. E um lote atrás ele fica vago, ele é vazio. Então a gente tem galinheiro, a gente já teve animais, tem cachorro, a gente tinha ganso, agora não tem mais porque eu tive que me livrar por causa das reclamações. Animal bem barulhento. A gente tem ali atrás também, a gente tem marreco, galinha, galo. Os galos também não dá para ter porque ele canta de manhã, incomoda os vizinhos. Então, bom, a gente partiu, como eu falei, estou aqui há 39 anos, né? Já vem desde a época do meu pai, a gente tem essa cultura de sempre criar bicho. Só que a gente há 40 anos atrás, era uma área rural, né? Sim. E agora não, agora a gente se vê no meio da cidade, né? Então a gente tem que começar a mudar um pouquinho a cultura. E já pegando esse gatilho, atualmente, o senhor gostaria de ver alguma coisa que poderia melhorar em relação aos seus vizinhos aqui, nesse tema que a gente está falando? Cara, assim, eu acho que eu sou o vizinho que mais incomoda, porque tem bicho, então eu não sou muito de reclamar, a gente aceita mais, né? Sim. Que vocês estavam falando de frutas, às vezes o vizinho reclama que tá caindo a folha no quintal do lado, mas na hora de pegar uma fruta ou se cair, ele não reclama. Sim. Até porque... Entendeu? Então, se ele tem o direito de pegar a fruta do meu pé, ele tem o mesmo direito ele tem de limpar o lado dele, que eu não preciso lá limpar, entendeu? Sim, até porque o próprio código fala sobre as frutas que caem no terreno ser de propriedade, de direito daquele que é dono do solo, como também, já que vai cair a folha, ele também tem o direito de limpar. Assim como também no terreno, conversando entre os vizinhos, sobre a questão da árvore, que o senhor falou que para cortar, que a Celeste conversou, isso também é muito conversado, isso também fala no código. Nós já tivemos casos de precisar, o galho estava batendo na janela, então a gente conversou, precisa cortar, e foi muito tranquilo, assim. Então eu acho que é importante, essa convivência que às vezes a gente tem os vizinhos mais do que a própria família, né? Por estar mais ali, a relação de boa convivência, né? Está sempre ali, às vezes precisa de alguma coisa, tu lembra do vizinho do lado, então acaba, vizinho, desde empresta furadeira até... Então, assim, precisa dessa boa relação, precisa ter esse bom convívio, né? Então, animais, a gente entende que, agora é uma cidade, mas imagina, quando eu cheguei, ele já estava. Então, e aí, o que eu faço? Tem que me adequar, tem que entender também a situação, né? Então, isso que é importante. Eu tiro lá em casa também, lá no meu bairro, porque a gente mora numa casa que o terreno é da minha avó. Aí, meu pai construiu uma casa lá de 3 andares e do lado, o nosso vizinho, ele tem um pé de coqueiro que passa da nossa casa e acaba caindo bastante folha e bastante bicho também, aquelas bichas cabeludas, sabe? Acaba caindo lá no 3º andar da nossa casa. Então, a gente já conversou várias vezes para ele tentar cortar aquilo lá, para ele tentar diminuir ou fazer qualquer coisa para tirar, mas não tem negócio, cara. Eles não querem, mas é meio chato, né? É um incômodo, querendo ou não. Mas E é complicado, porque a nossa casa, antigamente, tinha uma árvore bem grande que dava aquelas frutas, aquela ameixa, o senhor deve conhecer, uma bem amarelinha. Ameixa mesmo.
aí acabava caindo pro lado do nosso outro vizinho. E ele não gostava, então a gente acabou cortando para parar essa intriga entre os Então vizinhos. vocês se então- adequaram, mas A não houve boa esse convivência. exatamente. Até É complicado. Eu não conheço. E o gás carbônico agradece, né? Esse é o É. problema. Mas eu Ninguém tenho. quer uma árvore, ninguém quer uma folha, em compensação, o nosso ar está cada vez ficando Todo mundo pior. reclama do Mas avanço o aí. teu vizinho, vocês estão amparados pela lei. Vocês poderiam cortar aquele galho já que invade a área de vocês. Sim. Mas numa boa convivência, não querendo arrumar roubo, não querendo brigar, vocês acabam cedendo. Pra E às não vezes ser também o que- não conhecimento do direito faz com que não corra atrás disso, É, né? exatamente. Com certeza. É complicado. E tanto é que aquele terreno ali do lado ali, parece que não é abandonado. Tem gente que mora lá, mas eles não cuidam, sabe? Daí acaba tendo muito bicho, acaba tendo muita coisa ali, mosquito mesmo, porque o terreno é cheio de mato, daí não cuida. É complicado. Eu mesmo aqui, eu uso o muro como um anexo. Então, eu não, como eu falei, quando eu cheguei já estava, então eu acabei me apropriando, Sim. mas de comum acordo, o vizinho entendeu, então assim, não teve uma negativa, embora poderia, porque eu não fiz o muro Sim. não foi eu que construí, mas acabo utilizando. Mas agora o Rogério já sabe que se o muro cair, o Paulo tem toda a obrigação de reparar o muro junto com o senhor. Exatamente. E isso que é legal do direito, o importante da gente conhecer os nossos deveres e os nossos direitos, né? Sim. A gente no começo, a fruta, realmente pegava e ali pegava, teria que devolver. Mas a gente pensa, a fruta tá ali e acaba pegando e não é... O galho tá tão pra cá, só esticar a mão e Isso. pegar. Até eu confesso que eu entendia, antes dessa matéria, eu entendia que era meu direito, poderia pegar. Poderia pegar. Mas é só se cair no solo. Isso. Mas aí caiu já não tá... Não tá mais boa, já não dá mais E pra outra, comer. tem que cair de Mas modo daí natural, né? o vizinho eu não ligo, pode pegar tudo. Tem que cair de modo natural, né? Não é, Não é que aquele vai caiu. balançar o Não, eu galho, puxei, vai mas cair. caiu. Exatamente. Como diria meu falecido pai, não quebrando galho, pode comer o que quiser. Então, senhor Rogério, eu gostaria que o senhor, primeiramente, eu não gostaria, eu gostaria de agradecer por o senhor estar nos recebendo aqui na sua casa hoje e estar passando um pouco mais dessas informações e também, porque, olha, essa hora da noite e o senhor está atendendo a gente agora, então é bem gratificante pra gente assim, sabe, alunos de direito está Passando nosso conhecimento. passando o nosso conhecimento, o pouco que a gente tem do senhor, né? Então, eu gostaria de agradecer realmente, muito obrigado, tá? E como todos os outros alunos aqui também estão muito agradecidos. Aqui a gente fez um pequeno folder, tem aqui algumas laudas que a gente fez, só Eles para... vão ser enviados junto com o anexo, junto com o nosso slide que foi feito, eles vão ser enviados junto com o folder, que vai ser tudo enviado para a professora junto com o vídeo. Isso, Aí, então- antes da gente gravar esse vídeo, a gente fez uma breve explicação pro Rogério do nosso slide, né? Teve uma Sobre o que breve... teria. Isso. Então, desde o dia do vizinho, que é dia 23 de dezembro, nosso dia, mas a gente colocou algumas regras de boa vizinhança, né? Aquela coisa, se eu preciso vir pegar alguma coisa, a bola do meu filho que caiu, pedir para adentrar no terreno, né? Até pela questão de educação, Sim. pela questão de manter uma boa relação. Então, Por mais que a gente, quando era pequeno, não fazia isso, hoje... Mas- Um distraía o cachorro pro outro pular o olho. Entender que dividir as responsabilidades, até mesmo fazer, posso cortar o galho que está... então, isso não é manter uma boa relação entre as partes, né? Entender que todos têm direito, mas têm deveres também a ser cumpridos, né? Não é só direito que a gente tem dever também, como vizinho. A questão do próprio barulho, né, que a gente sabe que a gente faz também barulho, então é importante, não é só porque eu tenho um muro ali eu ficar chutando a bola no muro, então isso às vezes incomoda, então assim, é uma questão que a gente
tem essa atenção, né? Tem cuidado com o próprio lixo, ao queimar. Tinha ali e queimava. Não dá, não pode, porque atrapalha. Fazer, às vezes, o fogo ali... Deixa a roupa deixa a roupa dos vizinhos Aquele fedendo. cheirinho da graxa da carne quando o vizinho tá com Chegou num fome. ponto aí que ninguém falou, né, mas incomoda os vizinhos. E é bom, né? O fogão a lenha é Não bom. incomoda, a fumaça deixa a roupa dos outros fedendo, eles não gostam. Mas eu tenho um. Mas eu tenho. É aquela coisa, veio o fogão a lenha para nós é cultural, então Sim. assim, não, Não, mas nessa época do ano, esse friozinho. esse friozinho. que dá Mas um tem pinhão. vizinhos que vêm de fora que não entendem também. Então, assim, é uma das coisas que a gente sempre, claro, tem que tentar. Às vezes, vou fazer um fogo aqui, Quem sabe avisar. contar o teu vizinho também, né? Pra... Se ele então- estiver ali, acho que ele não vai reclamar. Então a gente fez algumas laudas mostrando isso, né? Só para entender um pouquinho. Aqui fala um pouquinho do direito. Aqui fala alguns artigos onde vai falar sobre o muro, sobre a árvore, sobre os animais, sobre o fruto. Mas para entender a questão de onde está o embasamento do que a gente está falando, de onde está na lei, né? Aqui fala mais um pouquinho sobre condutas de boa vizinhança. E aqui... São imagens a serem evitadas. né? imagens a serem evitadas. Claro que isso não aconteceu conosco, mas que é dois vizinhos Sim, claro. se batendo ali em virtude da relação. Aqui é para embasar a nossa questão das árvores, que as frutas são muito boas, então só para a gente, o fruto, às vezes, embora ele não liga da gente pegar, a gente tem que sempre lembrar que eu tenho que pedir, tem que comunicar. E aqui mais alguns artigos. E da nossa parte é isso. Acho que os colegas querem colocar mais alguma coisa, mas eu acho que foi um bate-papo muito válido, muito leve. Amigável. descontraído. Mostra a importância da relação do direito e mostra a importância da boa convivência. Não judicializar tudo, não ter tudo nas vias judiciais, mas às vezes uma conversa tranquila, descontraída já ajuda muito e ajuda a resolver inúmeras situações. Inúmeros casos, é verdade. Com certeza. Nada melhor do que uma boa conversa. Até por questão da boa relação, né? Gente, é isso, nosso trabalho. A gente agradece as professoras pelo espaço, a gente agradece ao Rogério por ter disponibilizado seu tempo e de conversar, de disponibilizar a gente gravar. Nossa conversa foi muito boa, muito produtiva. Até antes de começar a gravar, a gente estava conversando bastante. É isso. E agora vamos pro café. Vai ter o Vai café. ter café. Vai ter o café. Pode cortar aí.